Olá, galerinha do sexto ano. Tô na área de novo. Rezende Neto representando todos os professores de geografia da Rede Municipal de Ensino de Piracuruca. Seja muito bem-vindo ao canal da Geografia, trazendo para você a última unidade deste livro. Projeto Araribá Mais de Geografia. Ó, sem perder tempo, dá um tapa na cara da preguiça e vamos que vamos. Aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele teu like, se inscreve também nos canais parceiros, canal Coisa Boa e canal Titana que Diz. Vamos lá? Pega o livro, vai lá, deixa de preguiça. Vamos que vamos, ó. Vamos para a unidade 8, para encerrar o nosso livro. Vamos falar de setores da economia. Nós já falamos do setor primário, que são as atividades que se referem à agricultura, à pecuária, ao extrativismo. Vamos dar uma passada, ó, tá bem aqui, ó, dá uma olhadinha lá, tá bom? Revisa, é importante. E vamos falar agora do setor secundário e do setor terciário. Começando, o que é o setor secundário? É aquele setor da economia que abrange a indústria. Olha aqui o que diz o teu livro. Página 214. O ser humano sempre transformou os recursos naturais em bens ou objetos para suprir as suas necessidades. Todos nós diariamente precisamos usar coisas. Precisamos fazer uso de várias coisas. E isso a indústria ela nos oferta, ela nos oferece. Podemos reconhecer 3 estágios nessa transformação. Então nós temos o artesanato, a manufatura e a indústria. O artesanato é conhecido há milhares e milhares de anos. Até você tem um parente que faz às vezes um crochê, um bordado, trabalha com vela, faz sabonete, utiliza vários elementos do dia a dia para reciclar e fazer lindas obras de arte. O crescimento das manufaturas e o avanço da tecnologia permitiram o surgimento da indústria. Então, a partir da Revolução Industrial, olha aí, Revolução Industrial. O que foi isso? Foi uma mudança radical no processo de produção no mundo. Mas começou aonde? Começou na Inglaterra, lá no continente europeu. Então a Inglaterra ela começou a dar um up, né? A sair desse processo de manufatura e ir para a maquinofatura. Então surgiu aí o processo de industrialização no mundo. Só uma observação aqui. O nosso país, o Brasil, ele tem uma revolução industrial tardia ou retardatária em relação à revolução industrial lá na Europa, lá na Inglaterra. Dá uma passadinha aqui e vai lá para a página 217. Revolução Industrial ela está dividida em 3 fases. Você tem a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Olha o que diz aqui na primeira, na página 217. Acompanha comigo. A revolução no modo de produzir teve início na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e ficou conhecida como Primeira Revolução Industrial. O destaque nesse período foi a indústria têxtil, a indústria que trabalha com tecidos. A partir da primeira revolução industrial, o desenvolvimento científico e tecnológico gerou grandes transformações não só para a produção de bens, mas também transportes, comunicações e relações sociais. Segunda revolução industrial, página 218, aqui diz o seguinte: a nova etapa de industrialização, ela se caracterizou pelo domínio da eletricidade, pela invenção do motor a combustão, o automóvel, o telefone, o telégrafo, inovações tecnológicas que possibilitaram um grande aumento na produção industrial. Veja aí, cara, o ser humano é super inteligente. Então, no decorrer do tempo, as coisas foram evoluindo. E a gente pode observar que hoje nós fazemos uso de tecnologias que até então, não um tempo tão distante, a gente nem usava. Então você vê o quê? Você vê TVs modernas, você vê celulares modernos. Tem celular que faz café
café. Não, brincadeira. Mas para você perceber que hoje nós estamos o quê? Conectados. Nós estamos vivendo um mundo globalizado a partir de todos esses processos que se decorreu a Revolução Industrial nas suas 3 fases. A segunda Revolução Industrial, o carvão mineral foi aos poucos sendo substituído pelo petróleo, que se tornou a fonte de energia mais usada no mundo. Interessante a gente dar essa observada aí. E aí na página 219 nós temos a terceira Revolução Industrial, que a partir da década de 70, o desenvolvimento da eletrônica e da informática deu início a essa nova fase. Então, muitos estudiosos falam que a terceira Revolução Industrial ela começou a partir da informática, da robótica. Outros falam que teve também a importância da internet. Então, para a gente aqui observar. Essa terceira Revolução Industrial se caracteriza pela grande importância da tecnologia avançada, da tecnologia de ponta, pelo uso do silício e pela substituição da mão de obra humana por robôs. Então, nessa fase da industrialização, passa a se destacar o desenvolvimento das telecomunicações e da biotecnologia, além da busca por fontes de alternativas de energias renováveis, como energia solar, energia eólica e substituição ao petróleo e ao carvão mineral. A partir das últimas décadas do século XX foram criados também novos polos industriais pelo mundo. Página 222. Tipos de indústrias. Tá? Então as indústrias elas podem ser classificadas segundo a sua produção, seu uso de matéria-prima e energia e o destino da produção e desenvolvimento tecnológico. Primeira coisa aqui, a forma de produção. Existem aqui, de acordo com essa forma de produção, as indústrias podem ser extrativas, indústrias de beneficiamento, de construção ou transformação. O que diz aqui na indústria extrativa? Ela retira os recursos da natureza para que sejam usados por outras indústrias. A indústria de beneficiamento, ela beneficia ou refina um produto primário para que ele possa ser transformado em um outro produto. A indústria de construção, ela é responsável pelo planejamento e pela construção de casas, edifícios, estradas, usinas hidrelétricas, navios, pontes e outras coisas mais. E a indústria de transformação, ela produz bens destinados a satisfazer a necessidade das pessoas. Uso de matéria-prima e energia. Então, quanto à quantidade de matéria-prima, a indústria ela pode ser dividida em indústria leve e indústria pesada. A indústria leve são indústrias de bebidas, têxteis, alimentícia. Já a indústria pesada é aquela que precisa empregar grande quantidade de matéria-prima. Então, nós temos o quê? Indústrias de produção de veículos, de máquinas, de navios e outras cositas más. Tá? Página 223. Os bens de produção, de capital e consumo. Então, quanto ao destino da produção, a gente classifica a indústria em 3 partes. A indústria de bens de produção, a indústria de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de produção, ela transforma a matéria-prima que está no estado bruto em matéria secundária. Ele dá um exemplo bem aqui. Estado bruto, você tem o minério de ferro, matéria-prima secundária, você tem o aço. Então, a partir do minério de ferro, você tem o aço. As indústrias de bens de capital produzem equipamentos como motores, peças, máquinas para outras indústrias. E as indústrias de bens de consumo são as indústrias que produzem bens para a gente usar no dia a dia, certo? Então, esses bens de consumo eles podem ser duráveis e não duráveis. Por exemplo, um bem durável, você tem a sua televisão, o seu celular, uma geladeira. E não durável, você tem, por exemplo, roupa, que são o que você está vestindo, cosméticos, alimentos, são bens de consumo não duráveis. E, finalizando, nós temos também as indústrias tradicionais e as indústrias de alta tecnologia. Lembrando bem que essas indústrias de alta tecnologia, elas são características da terceira revolução industrial. Beleza? Capítulo 18. Então vamos fechar aí com o setor terciário da economia, que é o setor que está inserido o comércio e a prestação de serviço. Em relação ao comércio,
pode dar uma observada no seu livro na página 227, acompanha comigo, onde diz assim: o comércio ele pode ser classificado como comércio interno e externo. Lembrando, né, que as práticas comerciais elas já vêm desde muitos e muitos tempos. Antigamente, quando não se existia a moeda, né, o dinheiro, as pessoas elas trocavam mercadorias. Exemplo, você tem um cidadão que tem vaca e produz leite, então ele podia trocar aquele leite da vaca que ele produziu, que ele tirou, pelo milho que outra pessoa cultivou. Então as trocas comerciais antigamente, antes de existir uma moeda, era baseada nesse sistema de troca, tá? E no caso aqui, ó, o comércio, a gente já mencionou, comércio interno e comércio externo. O comércio interno, a compra e a venda de mercadorias são feitas dentro de um mesmo país, e o comércio externo refere-se às negociações feitas por países diferentes. Aí você tem bem aqui um conceito interessante: quando um país vende para o outro, ele está exportando, e quando um país compra do outro, ele está importando. Página 228, falando aqui do comércio varejista e do comércio atacadista. O comércio varejista, as mercadorias elas são vendidas no varejo, no dia a dia. É quando você vai a um supermercado, a um hipermercado, você vai a uma loja, então você vai lá e comprou no varejo. E o atacado, eles são destinados às pessoas que revendem. Então eles podem comprar em grande quantidade para poder também ter o seu lucrinho, né? Para poder trabalhar. Então essa basicamente é a diferença. E finalizando aqui, página 229, prestação de serviço, são as pessoas que prestam serviços umas para as outras, são funcionários públicos, pessoas que trabalham em lojas. E uma atividade importante no setor de prestação de serviços é a prática do turismo, que é desenvolvida no mundo inteiro, não tão diferente aqui também no Brasil. Então muitas pessoas trabalham no turismo, ganham o seu dinheiro e ajudam então cada lugar a crescer. Pessoal, por hoje eu só agradeço a você que nos acompanhou nesse vídeo. Qualquer dúvida, vai lá na plataforma, coloca aqui nos comentários. Obrigado por você ter ficado comigo até o final e bons estudos, tá bom? Valeu, até a próxima. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like e assiste os outros vídeos, revisa, tá bom? Um abraço, valeu, fui!